Olá pessoal, sou eu aqui novamente para a gente falar de mais um conteúdo de história e hoje eu trouxe para vocês a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma das revoluções mais lidas e estudadas porque as pessoas gostam de entender como que aconteceu uma revolução tão violenta que demorou de 1789 a 1799, ou seja, 10 anos de revolução. Muito cuidado na hora de estudar a Revolução Francesa, porque muitas pessoas acham que essa Revolução Burguesa acabou com o absolutismo. Não! Na realidade, ela dá início ao fim do absolutismo francês. O absolutismo francês só acaba depois da Era Napoleônica, depois do Congresso de Viena, nas revoluções de 1830, nas chamadas Jornadas Gloriosas. Aí sim nós temos o fim do absolutismo, da monarquia absolutista francesa. É interessante a gente entender que na perspectiva do vestibular ele sempre pega como principal fator a questão econômica. Então vamos entender um pouquinho o que esse fator econômico tem a ver com essa revolução. Antes eu quero colocar para vocês o seguinte: a sociedade francesa ela era dividida em 3 estados. Primeiro estado, que era formado pelo clero, segundo estado, que era formado pela nobreza, e o terceiro estado, que era formado pelo restante da população. A grande maioria da população vivia no campo, ou seja, eram os camponeses, mas nós tínhamos os profissionais liberais que também viviam na cidade, a burguesia, que também fazia parte do terceiro estado, tinha o dinheiro, mas não tinha nenhum direito político, e a forma como a monarquia absolutista governava acabava atrapalhando o acesso da burguesia ao poder. Então nós temos aí os sans-culottes, que também fazia parte do terceiro estado. Era formada dessa forma. Ainda havia muitos privilégios para o primeiro e o segundo estado. Privilégios esses que eles eram isentos, ou seja, eles não precisavam pagar impostos de maneira alguma, e sem contar que viviam no luxo da corte de Luís XVI, não viviam em Paris, então eles não sabiam a dificuldade que o povo passava por lá, eles viviam no Palácio de Versalhes, que é próximo a Paris. Então, esse debate de igualdade, do iluminismo, começa a circular entre o terceiro estado, e isso também começa a deixar preocupado o primeiro e o segundo estado. Porque a França ela estava numa crise econômica muito grande, em decorrência de fatores internos. 2 desses fatores são esse alto custo que a corte vivia ali no Palácio de Versalhes, os privilégios, as isenções de impostos. E o terceiro estado, por sua vez, assumia financeiramente, então, a contribuição para manutenção do absolutismo francês, pagando os impostos. E ainda tinha suas obrigações feudais. Por incrível que pareça, muitas pessoas na França, no campo, ainda faziam trabalho de servidão, a talha, a corveia e a obrigação de pagar o dízimo. Pagar também os impostos, não tinha isenção nenhuma, então a burguesia, todos eles é que pagavam impostos. Então a França estava endividada internamente porque, por mais que ela arrecadasse os impostos, não era suficiente para bancar esse luxo do primeiro e do segundo estado. Então o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter aqui também alguns problemas externos que vai intensificar esse problema econômico da França, que é o seu envolvimento na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Isso dá uma baixa nos cofres da França, e também, um pouco mais tarde, ela entra do lado dos Estados Unidos no processo de independência da América. E o gasto é enorme. Ou seja, a França estava totalmente falida, não tinha como recorrer. E eles continuavam fazendo o que para resolver? Cobrando mais impostos, mais tarifas do terceiro estado.
Então, cada vez mais se dificultava. E um problema interno que estava deixando o terceiro estado também em um estado de tensão era a questão climática. Em decorrência da questão climática, a produção estava muito pequena, ou seja, o trigo não estava produzindo, né? Por causa disso, não tinha o trigo, e a base do pão, que é uma alimentação que os franceses costumam comer cotidianamente, ficava mais caro. A uva também não resistiu a essa estiagem climática, então não se produziu vinho e não tinha pasto para os animais poderem se alimentar e produzir o leite para fazer o queijo. Então, basicamente, o vinho, o pão e o queijo era a comida francesa que não tinha. Então, estava faltando comida e eles tinham que pagar impostos e não tinha nem o que vender. Então, o rei se viu numa situação que ele não sabia como resolver. Para piorar um pouquinho mais, né? Porque nada é tão ruim que não possa piorar, o rei resolveu então fazer empréstimo. E quem era a grande potência mundial que já tinha feito a sua primeira revolução industrial da época? A Inglaterra. Inimigos na guerra, mas amigos no negócio. Então, o rei foi acessar os bancos da Inglaterra e pediu emprestado 5 milhões de libra esterlina, que era a moeda da época. 5 milhões de libra esterlina, sendo que a receita francesa que ele recebia, arrecadava, era de 2 milhões. Ou seja, ele pediu quase que o dobro, né, da receita. A Inglaterra é esperta, né, pediu algo em troca para garantir se iria ou não receber esse dinheiro de volta. Ela falou, olha, vocês têm que penhorar aí alguma coisa de valor, caso vocês não consigam pagar o empréstimo. E sabe o que os franceses penhoraram? A própria receita, ou seja, os impostos. Caso não conseguisse pagar as dívidas, a Inglaterra tinha direito aos impostos arrecadados na França. E ela quis mais. Ela quis negociar a questão das tarifas alfandegárias, ou seja, todos os produtos francês e produtos ingleses poderiam entrar e sair sem que não houvesse nenhuma cobrança tarifária para ambos os lados. Bem, você pode pensar, interessante. Interessante não, porque se você lembrar que quem fez a primeira Revolução Industrial, então estava muito aquém nessa questão, né, do fim do feudalismo, início do processo capitalista, que produzia em maior qualidade e quantidade. Então, quando os produtos entravam na França, ninguém dava preferência aos produtos franceses. Então, a burguesia, que era dona das pequenas fábricas, o que eles fazem? Eles vão ter que fechar as fábricas, as pessoas perdem emprego, então vão viver nas ruas. Ou seja, existe uma crise muito grande que deixa com medo o primeiro e o segundo estado, porque fica com medo de perder seus privilégios, e o rei fica sem saber o que fazer. Então, o que o rei pensa? Bem, ele tinha um ministro, né, das finanças, que chamava Canole. Ele manda o ministro Canole embora e pega um ministro que era muito popular no meio do povo, assim, e chama Jacques Necker, que era um ministro que tinha uma proposta que há muito tempo o rei não usava na França. A proposta era o seguinte: vamos convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Lembra-se que são 3 estados, primeiro, segundo e terceiro. Mas havia mais de 170 anos que o rei não convocava a Assembleia. Quando o rei queria tomar uma atitude de forma democrática, de forma diplomática, onde ele não fosse o único a tomar a decisão, aí ele chamava e falava, olha, é a vontade da maioria. Então, Jacques Necker propôs, de forma diplomática, convocar os Estados Gerais. E assim o rei fez.
E ele falou, mas não seria um problema, porque eles vão pedir que o primeiro e o segundo estado pague impostos, perca sua isenção tarifária. Aí ele disse, olha, não, porque o tipo de votação é por estado e não por cabeça. Então, o primeiro estado e o segundo estado tinha os mesmos interesses. Logo, seria 2 votos contra 1 do terceiro, sendo que a maioria da população pertencia ao terceiro estado. Então, eles tinham muito mais deputados, representantes, do que o primeiro e o segundo. Então, se o voto fosse por cabeça, eles ganhariam por 17 votos a mais do primeiro e do segundo estado. Quando o rei fez, então, a reunião no Palácio de Versalhes e convocou a Assembleia dos Estados Gerais e propôs a votação por estado, o terceiro estado não aceitou. O terceiro estado não aceitou e disse, olha, nós queremos por cabeça. E aí, nesse debate, o rei resolve, então, fechar a Assembleia. No outro dia, quando o terceiro estado vai à reunião para discutir, encontra a sala fechada. Eles, então, vão para uma sala que tinha ao lado da sala onde era a Assembleia dos Estados Gerais, onde os franceses praticavam um esporte parecido com peteca, chamado a pela, né? E se declararam em Assembleia Constituinte. E disseram que só sairia de lá quando construísse uma Constituição para a França e acabasse com os privilégios do primeiro e do segundo estado e com as obrigações feudais. E assim se estabeleceu. Enquanto isso, na rua, o povo que gostava muito do Jack Necker soube da demissão dele e durante 13 de julho, o povo então marchou. Mais de 25 mil pessoas foram atrás de mosquetes, encontraram os mosquetes, mas naquela época as armas e as pólvoras ficavam separados e eles sabiam onde existia o depósito das pólvoras. Então eles pegaram os mosquetes e marcharam para Bastilha. Lá na Bastilha eles encontraram a pólvora e o grau de raiva que eles estavam sentindo era tão grande que o prefeito que cuidava da Bastilha foi pego por eles, degolado, e ficaram a cabeça dele em uma estaca e colocou na praça. O que esse gesto queria dizer? Que eles iriam fazer com qualquer um, porque eles estavam passando fome, a mesma coisa. Então, 4 e 5 de agosto, a Assembleia Constituinte declara o fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado e acaba com as obrigações feudais. E a partir daí, então, a população passa a agredir os nobres, passa a invadir as casas. É um período chamado de Grande Medo. Muitos nobres fogem da França em busca de segurança. Você sabe que o rei Luís XVI, ele casou com uma princesa austríaca que os franceses não gostavam. Eles até nem eram contra o absolutismo. Eles gostavam do rei, mas eles não gostavam da Maria Antonieta, porque eles achavam que ela, que gastava muito, o luxo, né, que ela vivia na corte e que ela impedia o rei de governar para o povo. Então eles odiavam muito ela, a Maria Antonieta, que coitada, não era isso tudo que as pessoas falavam e nem devemos atrelar a ela aquela frase que diz, se o povo está com fome, que coma brioches. Ninguém tem prova suficiente de que foi Maria Antonieta que declarou essa frase. O rei, ele vivia no Palácio de Versalhes, que fica um pouquinho distante de Paris. E o povo queria que o rei visse a condição do povo.
A outra coisa que não podemos esquecer é que lá na Assembleia Nacional Constituinte, eles também criaram uma nova guarda, chamada Guarda Nacional. Então o rei sabia que eles estavam se movimentando, que haveria um confronto. Então o rei articulou as suas tropas para poder vir a Paris. Nós temos também nesse período a Declaração do Homem e do Cidadão. Essa Declaração Universal do Homem e do Cidadão quer dizer que todos os homens nascem livres e possuem e são iguais perante a lei. E literalmente nesse sentido, todos os homens franceses. Não era uma lei universal, era uma lei para os franceses. E para os homens, as mulheres ficavam excluídas dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um marco da Revolução Francesa. Mais ou menos em outubro de 1789, uma quantidade de mulheres, tem até uma figura muito interessante, que trabalhava nas feiras, algumas eram peixeiras, sabia manipular facas e tal, marcha até Versalhes, buscar o rei e trazer o rei para Paris. Essa é a última vez que o rei vê o Palácio de Versalhes. Dali ele vai ser guilhotinado juntamente com a Maria Antonieta. Essa é a nossa primeira fase da Revolução Francesa. Como o conteúdo é muito extenso, eu resolvi dividir em duas aulas. Na próxima aula nós vamos falar da Assembleia Constituinte, nós vamos falar da Monarquia Constituinte, nós vamos falar da Convenção Nacional, depois o período do terror, nós vamos falar do Diretório e nós vamos falar do golpe dos 18 Brumários. Então, recapitulando rapidamente, a França tinha uma crise econômica. Essa crise econômica advém de problemas internos, por causa da isenção de impostos que o primeiro e o segundo estado não pagavam, e viviam num luxo no qual as tarifas pagas pelo terceiro estado não eram suficientes para manter o exército, para manter o luxo da corte e as despesas do estado monárquico absolutista. Além disso, nós não podemos esquecer o entrelaçamento das ideias de liberdade, de direitos, de religião, as ideias iluministas que estavam se espalhando. Ainda que o terceiro estado não soubesse ler, mas você tinha grandes oradores que declamavam e falavam sobre esses direitos e as pessoas iam se apropriando disso, e esse debate foi circulando ali na França. Então nós temos um problema também climático que vai levar a uma grande fome da população. Chegou ao ponto do preço do pão equivaler a um salário, ou seja, a um mês de trabalho. Então a população estava indignada. E essa indignação também tem um episódio bem engraçado que inclusive a Unicamp já cobrou em vestibular, que é quando eles vão caçar os coelhos. Porque você sabe que caça é um esporte da nobreza, mas o campesinato, os camponeses, eles vão caçar os coelhos. Nós não vamos deixar os coelhos comerem o resto das nossas plantações, e eles então pegam e colocam a carcaça dos coelhos nos muros e nas portas e nas janelas da nobreza. Era uma forma de mostrar a sua indignação. Então, nós tínhamos o primeiro, o segundo e o terceiro estado, sendo que o primeiro nós tínhamos 291 pessoas, o segundo nós tínhamos 270, se você somar dá 561, e o terceiro estado nós tínhamos 578. Se o voto fosse por estado, é claro que o clero e a nobreza, que não queria perder seus privilégios, iria votar e ganharia, mas o terceiro estado não aceitou e quis que fosse por cabeça. Sendo assim, o rei acabou cancelando a Assembleia dos Estados Gerais, mas não parou por aí. O terceiro estado se uniu e se declarou em Assembleia Constituinte, e a partir dali, então, em Assembleia Constituinte,
o rei, percebendo esse movimento todo, já foi logo organizando sua tropa para poder dissipar as coisas que estavam acontecendo por ali. Então você tem várias revoltas a partir do dia 12, 13 e 14 de julho, com a queda da Bastilha. Essa revolução é tão importante que a historiografia usa como o fator de divisão da idade moderna para a idade contemporânea. E as ideias que foram discutidas, amplamente divulgadas no século XVIII, elas vão se fortalecer e se fundamentar a partir do século XIX e XX, como república, democracia, liberdade. Então, esse é um dos aspectos que torna a Revolução Francesa uma revolução tão importante. Então, nós paramos aqui, quando os grupos de mulheres foram até o Palácio de Versalhes e conduziu a Paris o rei Luís XVI. A partir daí, nós teremos outros contextos para explicar, inclusive um período de República Francesa. Sim, nós vamos ter um período de República Francesa, o período do terror, né, a ação da guilhotina, personagens interessantes como Robespierre, Danton, Marat, que fazia parte desse processo revolucionário e liderava, então, esse movimento. Então, eu quero agradecer por você ter estado comigo até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, indicar o canal para outras pessoas e se inscrever no canal. Isso é importante porque dá visibilidade e nós podemos trazer conteúdos cada vez melhores e com mais qualidade para vocês. Muito obrigada, beijos, até a próxima.